Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Conforme isso que acabamos de ler, analisaremos o que é um filho de Deus, quais as características de um filho de Deus e quais os benefícios que um filho tem, não somente referente a Deus, mas também referente ao diabo, Satanás. Em primeiro lugar, a pergunta: o que é um filho de Deus? Primeiramente, o conceito de filho envolve algumas características únicas e peculiares, sejam elas físicas, biológicas ou comportamentais, do indivíduo declarado e denominado filho. Primeiramente, o Filho de Deus, ele não é uma criatura, mas é filho, pois aquele que é criado é uma criatura, mas o Filho de Deus, ele é gerado de Deus, é nascido de Deus, como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 13, que diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Neste mesmo capítulo, neste mesmo livro de João, no capítulo 3, no verso 5 de João, que Jesus diz: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não entrará no reino de Deus. Então, primeiramente, é nascido de Deus. São nascidos, os filhos de Deus são nascidos de Deus. São nascidos do Espírito de Deus. Visto que Deus é Espírito, como está escrito em João 4:24. Então é natural que tudo aquilo que é gerado de Deus, ou nascido de Deus, seja espírito, ou seja, espiritual, como está escrito neste mesmo capítulo 3 de João, no verso 6, que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Porém, ser espirituais e andarem guiados pelo Espírito de Deus, como está escrito em Romanos 8:14, eles entendem bem as coisas espirituais, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, onde está escrito: mas os que são espirituais discernem bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Isso quer dizer que possuem luz, iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:6. Isso é a mesma coisa que dizer que agora, como a Bíblia fala, eles possuem vida e possuem visão acerca das coisas concernentes ao Criador, porque estas coisas lhes são próprias, lhes são naturais da sua natureza, da sua nova natureza, criada em Deus. Os filhos de Deus são obedientes à palavra do seu Pai. Hebreus 5:9, Mateus 7:24. Nela meditam de dia e de noite, como está escrito em Salmos 1:2. Os filhos de Deus procuram fazer a vontade de seu Pai. Mateus 12:50. Também os filhos procuram imitar o seu Pai. Efésios 5:1. Os filhos de Deus também têm direito à herança de seu Pai. Esta herança é incorruptível e não murcha, como está escrito em 1 Pedro 1:4. Essas características de fato evidenciam que aqueles que as possuem realmente, de fato, são filhos de Deus. Referentes aos filhos do diabo, filhos de Satanás. O primeiro ponto: eles são gerados do pecado ou no pecado. Isso é o mesmo que falar e dizer que são nascidos da carne e do sangue. Está escrito em João capítulo 3, verso 6. Porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E porque são carnais, não entendem as coisas de Deus. Isso é o mesmo que dizer ser terrenos, naturais, lógicos, voltado para aquilo que é material, visível, como está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura,
e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eles não possuem luz, são cegos. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. São desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Romanos 2:8. Buscam satisfazer o desejo do vosso pai, que é o diabo. Como está escrito 8, verso 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ou seja, procuram realizar a vontade do diabo, que pecou e continua pecando desde o princípio, e o homem incorre nessa mesma carreira de dissolução, de pecado e de miséria. Como está escrito em 1 João capítulo 3, verso 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então, vemos que o homem natural, os filhos de homens, procuram imitar o seu pai, fazer as obras do seu pai, e assim também terão a mesma recompensa que o seu pai, a perdição e as cadeias eternas. E dirá, como está escrito em Mateus capítulo 25, verso 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Encerro dizendo a você que não confie entre dois pensamentos, ou há de servir a Deus ou a Satanás, ou a um ou a outro, não tem meio termo. Arrependa-se e se converta dos seus maus caminhos.